Se você saiu do Brasil, principalmente nos últimos 5 anos, é bem provável que a saída definitiva, a declaração de saída definitiva retroativa, possa ser aplicada ao seu caso. Bom, vamos lá. Finalmente a gente vai falar sobre a tão abençoada declaração de saída definitiva retroativa. A ideia desse vídeo, o objetivo desse vídeo é te ajudar a entender quando que ela vai ser aplicada, se é aplicada ao seu caso, se não, o que vai fazer, o que precisa deixar de fazer, quais são os riscos. E aí? Rodrigo, me dá um overview, me dá um esclarecimento sobre a declaração de saída definitiva retroativa. Primeiro, vamos lá, tá? Eu sou o Rodrigo, eu sou advogado, planejador patrimonial. O intuito e o objetivo desse canal é realmente te ajudar a desvendar e resolver problemas que envolvam patrimônio e, por muitas vezes, investimentos. Antes de mais nada, e reforçando, por gentileza, ajuda a gente se inscrevendo no canal. Se fizer sentido esse vídeo, compartilhe com as pessoas. Se não, eu retiro minha significância e tá tudo certo. Mas se esse vídeo for proveitoso e conseguir te resolver, esclarecer algumas dúvidas, espero que isso realmente te ajude, tá? Vamos lá, vamos retomar alguns assuntos, tá? Tô olhando aqui para a câmera, conferindo as informações. O que é? A gente tem que retomar, tem que dar 2 passos para trás. Eventualmente você até já sabe dessas informações, mas eu preciso retomar alguns assuntos para que fique claro para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que não assistiram os demais, entendam. O que é a saída fiscal? A saída fiscal nada mais é do que o rompimento do elo entre o Brasil e o exterior. O Brasil adota, né, o princípio da tributação sobre renda universal, tal qual a esmagadora maioria dos países fazem no mundo. Eu não sei por que eu estou com esse trem na cabeça. Foi que eu me liguei. Então, a grande parte dos países, né, de primeiro mundo, todos eles, de modo geral, aplicam o princípio, né, a teoria da tributação sobre renda universal, sobre patrimônio universal. Isso quer dizer que, independente de onde estiver o seu patrimônio ou sua renda, é possível que o Brasil possa tributar. Né? No caso do Brasil, não é possível, né? Deveria acontecer. Agora, o nível de informação, se a Receita vai ter acesso a essa informação ou não, ela vai conseguir cruzar essa informação ou não para poder te tributar ou não, considerando que você está aí irregular, são outros 500. O fato é que eu imagino é que nos últimos anos o avanço da tecnologia e o avanço do cruzamento de informações entre os países do globo tem sido cada vez maiores. Isso pode não acontecer agora, mas em algum momento vai acontecer. E aqui não é alarme, não é nada, não estou tentando chamar atenção, a intenção não é essa. Mas até porque eu tenho mais o que fazer. Então, a saída fiscal ela é exatamente esse rompimento do elo entre o Brasil e o exterior. É a formalização do ato pelo qual você diz para o Brasil: Brasil, fiscalmente não te devo mais nada. Isso não quer dizer que você vai perder direitos, deveres, não quer dizer que você vai ser impedido de adquirir bens no Brasil, de investir em bens no Brasil, mas isso deve acontecer na condição de não residente e deve seguir as premissas da condição de não residente. Então, investimentos de modo geral, aqueles que são necessários pagar alguma guia de DARF, passam a ser retidos na fonte. Aluguéis que você, em tese, né? Que eu sei que vocês não fazem. Aluguéis que você, em tese, vai declarar na declaração de imposto de renda e pagar a sua tabela progressiva, não é mais feita dessa forma, é usada a retenção na fonte para pagamento desse imposto. Então, quando você torna-se não residente fiscal, alguns atos são praticados, e principalmente que o interesse do Estado é recolher os impostos, eles passam a ser na fonte, de modo a conduzir a obrigação para uma outra pessoa para que essa pessoa faça a retenção de forma correta. Ok? Então, quando é que você precisa fazer essa declaração retroativa? Via de regra, se você estivesse saindo no ano calendário de 2025, o que você faria primeiro é a comunicação. Não fez comunicação, não existe comunicação retroativa. Ok? Então, referente a este ano calendário, inclusive tem um vídeo falando somente sobre a diferença entre comunicação e declaração. Referente a este ano calendário, independente de quando você estiver vendo esse vídeo, a não ser que a legislação tenha mudado, mas referente a este ano calendário, você tem até fevereiro do ano seguinte para comunicar a sua saída.
A comunicação, via de regra, deve ser feita imediatamente ou tão logo for possível o seu momento de saída para o exterior. Tá? Geralmente utilizamos aí a data de voo, né? Que é a data que você está passando pela imigração e partindo para um outro país. Beleza, essa é a comunicação. E ela não existe retroativa. A ausência da comunicação não te desobriga a realizar a declaração de saída definitiva. Na perda, eu vou lá, esqueci, dormiu, passou do ponto, passaram-se X anos. E você não fez a comunicação, mas você também não fez a declaração de saída definitiva, você pode retroagir. Agora, como é que funciona essa sistemática da retroação? A Receita Federal, né, só pode ir atrás de você referente aos atos que você praticou em no máximo 5 anos. Então, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Do mesmo jeito que você só pode retroagir 5 anos, a Receita também só pode retroagir 5 anos para praticar os atos da declaração de saída definitiva retroativa pelo programa IRPF. Então, se você tem até 5 anos, inclusive se você saiu em 2019, você ainda tem tempo, tá? Hoje é dia 1/12, você tem até dia 31/12 desse ano calendário para poder ainda conseguir, na declaração de 2020, referente ao ano calendário de 2019, declarar sua saída retroativa. Tá? Corre que dá tempo. Então, você tem até 5 anos para poder retroagir com base na declaração de imposto de renda. Então, você consegue baixar lá o sistema do IRPF dos últimos 5 anos. Os demais estão decadentes, então você não consegue corrigir essa situação. Tá? Então, Rodrigo, mas eu saí há mais de 20 anos, o que eu posso fazer? Aí precisa se analisar, tá? Gente, eu não vou cagar a regra aqui não. Mas precisa analisar caso a caso o contexto para ver se tem algum risco, risco invisível, vamos dizer assim, referente ao seu caso. Tá? Porque a Receita está interessada principalmente no aproveitamento econômico, né? No proveito econômico indevido. O que é o proveito econômico indevido? Você eventualmente se beneficiou de uma isenção ou de um tributo como residente, quando na verdade você era não residente. Por exemplo, você saiu em 2020, mas de 2020 a 2025 você não reteve na fonte os 15% sobre os aluguéis. Isso é um proveito econômico indevido, dentro desse exemplo que eu estou dando. Então, a Receita está interessada nisso. Se você for retroagir para 2020 e declarar sua saída de 2020, os últimos 5 anos, você vai ter que pagar retroativo os impostos que você teve proveito econômico indevido. Porque você saiu lá atrás, continuou recolhendo como residente fiscal, quando na verdade deveria recolher como não residente fiscal. Então, a gente tem que analisar realmente alguns atos que você praticou e as movimentações que você teve com o Brasil para verificar quais são os impostos que eventualmente podem incidir sobre você. Tá? Então, a gente só consegue realmente, dentro dos sistemas da Receita, né, dentro dos programas da Receita Federal de declaração de imposto de renda, retroagir no máximo os últimos 5 anos. Tá? E aí, leia esses 5 anos referente ao IRPF 25, 24, 23, 22, 21 e 20, que é ano base 19. Então dá 6 anos corridos mais 5 anos de programas. Então você só consegue realmente fazer a retroação com sistemas. Minha colinha tá saindo aqui. Com sistemas nos últimos 5 anos. Rodrigo, eu saí há mais de 5 anos, o que eu posso fazer? Aí existe a possibilidade de você, por um processo administrativo, e aí tem um rol exemplificativo e não taxativo, de documentos que você consegue comprovar a sua não residência fiscal em um período superior a 5 anos. Então, vamos dar que você tenha saído em 2004. E desde 2004 você nunca mais tenha pisado no Brasil. Você pode assumir o risco de fazer uma data fictícia e eu não estou te orientando a fazer isso. Muito pelo contrário, eu gosto de fazer as coisas mais corretas possíveis, né? Dentro da realidade realmente do cliente, o que de fato aconteceu. Utilizar datas verdadeiras. Eu acho que a gente não. A gente tá aqui dando sopa à toa. Não vou ficar dando sopa à toa, não.
Então, você pode, até 2019 ainda, uns 5 anos, realizar a declaração de saída definitiva retroativa e corrigir. Só que se você retroagir, é possível que você tenha algum impacto. Que impacto são esses? Aí foi o que eu falei. Precisa analisar caso a caso para verificar se você não recolheu como não residente ou recolheu como residente quando na verdade deveria recolher determinado tributo como não residente fiscal. E aí, caso a caso, precisa avaliar. Tem outros vídeos que podem complementar quais são os impactos sobre a sua vida. E aí você vai calcular e precificar esse problema, porque eventualmente algum imposto você vai precisar pagar. Então, os principais riscos realmente são essa questão de multas, autuação, né? A possibilidade de tributação sobre a sua renda no exterior, isso é factível, isso pode acontecer, e até mesmo uma bitributação sobre a mesma renda. Até você justificar que tem acordo ou não tem acordo, aí nós temos ainda esses detalhes. O país que você está tem acordo internacional com o Brasil? Não tem. Se não tiver, o buraco é mais embaixo. Se tiver, existem possibilidades de isenção, existem possibilidades de redução, existem N possibilidades de tornar aquele tributo mais palatável, mais, né? Dá para ir, dá para pagar. Mas ninguém quer ficar pagando imposto à toa. Por isso a necessidade de você analisar muito bem o seu caso. E tem uma série de vídeos gratuitos aqui que você pode assistir e eventualmente tomar com os próprios esclarecimentos, com a própria pesquisa, você tomar a atitude que você achar que está mais dentro do seu caso. Agora, claro, caso muito mais complexo, que envolve muito mais movimentação, bens no Brasil, herança, e aí investimentos. Rodrigo, tem uma série de fatores que tornam complexo. Nessa complexidade, você pode contar conosco para te auxiliar numa consulta ou até mesmo no processo de regularização fiscal. Mas o intuito dos nossos vídeos não é ficar vendendo serviço, você já percebeu, né? Sou um péssimo vendedor, inclusive. Então, a ideia aqui é te explicar que você pode retroagir nos últimos 5 anos, mas nem sempre você deve. E aí precisa ser analisado o caso, quais são os principais riscos que você está envolvendo, quais são os principais impactos que você terá em razão da retroação, porque isso pode gerar uma quantidade de imposto muito grande. E se você não tiver capacidade de resolver esse problema, enfim. Então, se você não fez a declaração de saída definitiva e não continuou declarando imposto de renda no Brasil, é muito provável que você possa, de fato, retroagir. Agora, vamos botar que você saiu em 2020, 2021, continuou declarando imposto de renda no Brasil, aí está seu erro. Entenda que existe um grande gap entre os atos que você pratica e os atos que são atinentes, né, oriundos do não residente fiscal. Quando você dá a saída fiscal, ou melhor, quando você se torna não residente fiscal, conforme a legislação diz, considera-se não residente fiscal aquele que de forma permanente ou temporária sai do Brasil por mais de 2 meses. Ali está dizendo quem é o não residente. Agora, não adianta você se amparar na legislação. Não, Rodrigo, me disseram que eu não preciso fazer nada, porque eu sou não residente. Concordo. Para alguns casos, realmente, eu falo, cara, não precisa fazer absolutamente nada. O caso é de não residente, você gosta da presunção, você não tem nenhum ato incompatível com a não residência fiscal, tá tudo certo, deixa arder. Outros casos, aí a pessoa pratica atos incompatíveis com a não residência. Quais sejam? Movimentar de forma regular e frequentemente contas bancárias no Brasil como residente fiscal. Investir em ações e fundos imobiliários por uma conta de residente fiscal. Adquirir bens imóveis, e que não há nenhum problema em adquirir bens imóveis. Mas quando a pessoa coloca lá residente domiciliado aonde? Botou o endereço do pai. No Brasil. Botou o endereço do Brasil. Atos corriqueiros incompatíveis com a não residência. Esse é o grande problema. E aí, como não bastando, né? Como a merda não tivesse pedido o suficiente, terminou de cagar, botou na mão e esfregou na cara. Lá, o que a pessoa faz? Declara imposto de renda no Brasil. A declaração de saída definitiva, ela é a última declaração que você faz no Brasil. Então, ao se tornar não residente fiscal, é de se imaginar que, claro, é necessária a formalização, tá, gente? Eu não estou dizendo que eu acho que toda saiu do país formaliza esse troço.
Mas quando você declara imposto de renda, você está dizendo o contrário do que de fato você é. Consideração não residente fiscal, blá. Beleza. Aí você vai lá e faz o quê? Declara imposto de renda. A declaração de imposto de renda, só quem faz declaração de imposto de renda são os residentes fiscais brasileiros. Então aqui tem um ato incompatível com a não residência. E aí que começa a feder a merda. Existe a possibilidade de cancelar as declarações? Existe. Se tiver restituição, vai ser difícil, para não dizer improvável. E aí começam as dificuldades que podem acontecer no decorrer do processo de regularização fiscal, que te impossibilitem que você retroaja para a data correta de quando você realmente saiu. Então, agora, tem outros casos que é mais fácil, não teve restituição, não teve nada, declaração de imposto de renda que é passível de cancelamento, pode cancelar o último ano pelo próprio sistema. Antes disso, tem que entrar com o processo administrativo uma solicitação formal de cancelamento com justificativa, mas é possível solicitar sim a exclusão dessas declarações de imposto de renda, uma vez que você é não residente fiscal. Mas isso precisa ser feito da forma mais correta possível, de forma técnica, aprofundada, enfim. Imagine qualquer coisa, qualquer frase bonita aí. O negócio tem que fazer direito, em resumo. Então, se você não fez a regularização da sua sede fiscal, é possível fazer retroativo? Sim. Quantos anos? 5. Passou de 5, é um processo administrativo muito mais rigoroso. Mas dá para fazer. Quero retroagir os últimos 5, ou estou dentro dessa faixa de 5 anos. Declarei imposto de renda, o buraco já começa a ficar mais embaixo, é um pouco mais difícil. Agora, se você saiu nos últimos 5 anos, não fez declaração de imposto de renda, a movimentação no Brasil é pífia. Você tem uma conta de residente fiscal ali brasileiro, começou a investir em alguma coisa, mas já não tem mais nada, tá líquido e tal. Não tem renda de aluguel. Dificilmente você teve um proveito econômico como residente fiscal e não deveria ter, né, como não residente. Nessa ocasião, é muito provável que a declaração de saída definitiva retroativa se aplique ao seu caso e você não tenha muitos problemas. Passe batido ali e dá tudo certo. Então, é possível fazer declaração de saída retroativa, Rodrigo? Sim. Quantos anos? 5. Passou disso, processo administrativo. Realizei declarações de imposto de renda no Brasil, Rodrigo. Qual que é o problema? Depende. Precisa avaliar se tem algo que te impossibilite realizar a exclusão. Rodrigo, eu tenho uma data mais recente, eu vim em 2025 para o Brasil. Eu posso comunicar agora? Pode. É o ideal? Não. Mas ao invés de você voltar para a data que você efetivamente saiu, você formalizar daqui para frente com uma data que você veio ao Brasil e retornou para o exterior, usando essa data que você voltou para o exterior, é um caminho? É um caminho. E aí você só faz a comunicação. Rodrigo, em 2025 eu não vim, mas em 24 eu vim. Você pode retificar a de 2024, retificando, fazendo constar que você saiu do país naquela data. São caminhos que precisam ser avaliados, a questão do risco, se está sendo feito da forma correta, etc. E deixando bem claro que a gente preza sempre pela forma mais correta. O que a legislação fala que tem que ser feito? Não tem jeito. Brasil, Receita, Justiça é um país de 4 possíveis respostas. Sim, não, talvez. E as 4. Partindo dessa premissa que a gente tem uma insegurança jurídica grande, a gente tem que buscar fazer tudo da forma mais conforme, em conformidade possível, para evitar qualquer tipo de autuação, qualquer tipo de discussão sobre o caso em tela. Então, espero que esse vídeo tenha pelo menos esclarecido um pouco da possibilidade de retroação das declarações de saída definitiva. Vão ter outros vídeos de passo a passo, guia. É isso. Por favor, comente aqui se esse vídeo fez sentido para você. Sugestões de novos temas são sempre bem-vindos. Pode sugerir. Críticas construtivas também são muito bem-vindas. Basta não ser um grande babaca. E eu vou ouvir, vou ler, vou melhorar. E com o tempo a gente vai buscando melhorar os conteúdos que são produzidos para vocês. Beleza? Obrigado por acompanhar o canal. Grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.